Vamos orar todos juntos. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos 저희를 죄에서 구원해 주신 그 크신 은혜에 감사합니다. Então nós agradecemos pelo Senhor Deus ter permitido aquela grande graça para nos salvar do pecado. 지옥 갈 수밖에 없는 저희 죄인들을 사랑하셔서 예수 그리스도를 보내주심에 감사합니다. Então nós agradecemos pelo Senhor Deus ter nos salvo, ter enviado o Senhor Jesus para tal. 예수님께서 피 흘려 주심으로 우리의 모든 죄를 씻어 주시고 천국 갈 수 있는 소망 주셔서 감사합니다. Nós agradecemos pelo Senhor Deus ter lavado todos os nossos pecados, ter permitido a esperança eterna de podermos entrar no seu reino. 저희의 남은 삶은 이제 그 하나님의 은혜에 보답하는 삶이 될 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus permita que o restante das nossas vidas possam ser utilizados para retribuirmos essa sua graça. 이 시간 하나님의 그 크신 구원의 은혜를 다시 생각하며 하나님을 찬양하는 시간이 되게 해 주시옵소서. Que esse tempo de agora possa se tornar um tempo onde nós possamos lembrar desse seu grande amor e possamos estar louvando. 여러 가지 형편으로 인해서 오늘 참석하지 못한 모든 분들 또한 하나님께서 기억해 주시옵소서. E todas as pessoas que por causa de várias situações que não puderam estar presentes aqui hoje, que o Senhor Deus possa lembrar deles. 우리를 통해서 더 많은 사람들에게 복음이 전해질 수 있도록 도와주시옵소서. Que o Senhor Deus possa permitir para que através de nós muitas mais pessoas possam receber a salvação. 오늘 이 한 시간도 하나님께서 저희를 가르쳐 주시기를 원합니다. Esse tempo agora o Senhor Deus ele pretende nos ensinar. 또 우리 중에 마음에 근심이 있거나 어려움이 있는 분들 또 오늘 말씀을 통해서 답을 얻고 위로 얻기를 원합니다. Que as pessoas que têm alguma dificuldade, que têm alguma tentação em seus corações, que através da palavra de hoje o Senhor Deus possa permitir o consolo e a resposta. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 네, 우리 요한복음 8장을 보겠습니다. Então vamos ver a palavra de João, capítulo 8. 네, 요한복음 8장 Do Evangelho de João, capítulo 8. 이 1절부터 4절까지만 1절부터 4절까지만 같이 읽겠습니다. Então vamos ler todos juntos do versículo 1 ao 4. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. 우리 요한복음을 계속 공부하고 있습니다. Então nós estamos continuamente aprendendo o Evangelho de João. 계속 말씀드리지만 이 요한복음은 예수님이 바로 하나님의 아들이실 것을 그리고 우리를 구원해 주시는 분이라는 걸 가르쳐 주고 있습니다. Então o Evangelho de João ele está nos ensinando que nós somos filhos do Senhor Deus e como é que nós devemos viver para tal. 그래서 예수님이 어떤 분인지를 잘 알기 위해서는 요한복음을 배워야 됩니다. Então, para nós aprendermos exatamente quem é o Senhor Jesus, para conhecê-lo, nós precisamos aprender de forma minuciosa a palavra, o Evangelho de João. 요한복음에는 어떻게 죄인이 하나님 앞에 구원받을 수 있는지가 나와 있습니다. Então, em Evangelho de João está escrito como é que um pecador ele pode receber a salvação. 그리고 또 구원받은 사람이 하나님 앞에서 어떻게 살아가야 될지가 나타나 있습니다. E aqui também está manifesto como é que uma pessoa que recebeu a salvação deve viver diante do Senhor Deus. 자, 우리가 하나님의 말씀을 배우고 공부하는 목적이 있어요. Então nós recebemos a salvação, nós aprendemos a palavra do Senhor Deus, existe um motivo. 구원을 아직 못 받은 사람은 하나님의 말씀을 듣고 구원을 받아야 됩니다. Quem não recebeu a salvação ainda precisa ouvir essa palavra do Senhor Deus e receber a salvação. 믿음은 들음에서 난다 그랬어요. Então, a fé ela vem do ouvir. 그렇기 때문에 하나님의 말씀 복음을 들을 때 우리는 구원을 얻을 수 있습니다. É por isso que quando nós ouvimos a palavra do Senhor Deus, o seu evangelho, nós podemos receber a salvação. 또 구원을 이미 받은 사람은 또 하나님의 말씀을 계속 들음으로써
하나님의 뜻과 은혜를 더 알아갑니다. E quem recebeu a salvação, cada momento mais, por ouvir a palavra do Senhor Deus, ele pode compreender a vontade e o significado da palavra de Deus. 그래서 그 하나님의 은혜를 알면 알수록 우리 마음속에 기쁨이 막 넘치는 거예요. Então, quanto mais você vai conhecendo a palavra do Senhor Deus, mais transborda a felicidade em nosso coração. 하나님께 대한 감사가 넘칩니다. Quer dizer que transborda o agradecimento para Deus. 그러면 하나님을 위해서 살고 싶은 마음이 생겨요. E assim surge o coração de querer viver pelo Senhor Deus. 그래서 하나님의 뜻대로 행하고자 하는 마음도 생깁니다. E também surge o coração de querer viver conforme a vontade de Deus. 그래서 우리가 말씀을 듣고 나면 마음이 달라지는 걸 느끼죠. É por isso que nós, ao ouvirmos a palavra, nós percebemos que o nosso coração ele muda. 아, 내가 이렇게 살면 안 되겠구나. Eu não posso viver dessa maneira. 더 순종해야 Eu 되겠구나. preciso ser mais obediente. 하나님의 뜻대로 내가 더 살아야 되겠구나. Eu preciso viver mais conforme a palavra do Senhor Deus. 내가 더 하나님 말씀을 배우고 익혀야 되겠구나. Então, eu preciso aprender mais a palavra do Senhor Deus e pôr em prática em minha vida. 그리고 또 복음을 전해야 E 되겠구나. também eu preciso pregar o evangelho. 그래서 우리가 하나님의 말씀을 끊김없이 끊이지 않고 계속 듣고 배워야 됩니다. Então quer dizer que sem parar eu preciso continuamente ouvir e aplicar isso em minha vida, a palavra do Senhor. 오늘 여기 아주 유명한 사건이 기록되어 있습니다. Então aqui está registrado um acontecimento muito famoso. 한 여자가 간음 중에 현장에서 잡힌 거예요. Então uma mulher ela foi flagrada em adultério. 나중에 뭐 간음했다더라 얘기를 듣고 안 게 아니라 간음하는 현장에서 이 여자가 잡힌 겁니다. Quer dizer que essa mulher realmente não foi rumores ou não foi porque alguém denunciou ela depois do ato, mas enquanto ela estava naquele lugar, ela foi pega. 그 서기관과 바리새인들이요, 그 여자를 끌고 예수님 앞에 끌고 온 거예요. Então os fariseus e escribas trouxeram essa mulher para diante do Senhor Jesus. 이 간음한 남자는 어디 도망갔는지 아니면 다른 데로 끌려갔는지 여기는 없습니다. Então aqui na Bíblia não fala o que aconteceu com o homem que foi pego em adultério. Não sei se ele foi levado para outro lugar ou se ele fugiu. 여러분, 내가 이 여자라고 한번 생각해 보십시오. Então, mas vamos imaginar se eu fosse essa mulher aqui. 저도 이 말씀을 준비하면서 좀 생각해 봤어요. Então eu, enquanto preparava essa palavra, eu pensei também. 너무나 창피하겠구나. Então realmente deve ser uma grande vergonha. 다른 죄도 창피한데 간음죄를 짓다가 현장에서 끌려왔으니까 얼마나 창피하겠어요. Então os outros pecados já são vergonhosos, mas imagine como deve ser uma grande vergonha, porque ela estava cometendo adultério e foi pega no ato, no flagrante. 아마 고개를 들어서 다른 사람을 쳐다볼 수가 없었을 거예요. Ela com certeza não ia conseguir levantar a cabeça para olhar para as outras pessoas. 그리고 또 얼마나 두렵겠어요. E como ela deve ter sentido tanto medo. 모세의 율법에는 간음죄 짓다가 걸리면 돌로 쳐 죽이라 그랬거든요. Então, conforme a lei de Moisés, se eles fossem pegos pecando o pecado de adultério, deveriam morrer apedrejados. 여러분, 지금도 간음죄 짓다가 걸리면 돌로 쳐 죽이는 나라가 있다는 거 아세요? Então, ainda hoje, vocês sabem que existem países que matam a outra pessoa apedrejada quando é pego em adultério? 뉴스에서 혹시 보셨어요? Vocês já viram isso nos noticiários? 사람을요, 저도 봤습니다, 실제로. 근데 사람을 이만큼 묻어요, 땅에다가. Então eu também vi no noticiário, eles pegam e enterram a metade do corpo da pessoa na terra. 그 다음에 간음죄 지은 남자와 여자를 이만큼 묻은 다음에요, 사람들이 둘러싸가지고 돌을 던져가지고 죽입니다. Então eles deixam essas duas pessoas, o homem e a mulher que pecaram esse pecado, deixam enterrado pela metade do corpo e depois vão apedrejando eles. 물건을 훔치면 손을 자르는 나라가 있어요. Tem países que quando você rouba, cortam a sua mão. 이슬람 일부 국가에서 실제로 지금도 그렇게 합니다. Alguns países islâmicos fazem dessa maneira ainda hoje. 뉴스에서 제가 보니까요, 한 10살짜리 남자아이가 물건을 훔치다 걸렸어요. Eu vi no noticiário que uma criança de 10 anos ela roubou um produto e foi pega. 어떻게 하는지 아세요? Então vocês sabem como eles fazem? 그 아이를 이 땅바닥에다가 손을 묶어놓고요, 그 엄청나게 무거운 트럭이 그 아이 손을 지나갑니다. Então eles pegam e amarram o braço da criança no chão e fazem caminhão bem pesado passar por cima da mão dele. 뼈가 완전히
그냥 부셔져 버리는 거예요. 뼈가. Então esmaga todos esses ossos da criança. 그게 요즘 실제로 벌어지고 있는 일이에요. Essas são coisas que acontecem hoje em dia. 이슬람 국가에서는 이 코란경이 이제 구약 성경하고 비슷한 부분을 많이 있잖아요. 그걸 그대로 지금도 그대로 합니다. 벌을 그대로 줘요. Então, porque a Bíblia deles, o Corão, o livro sagrado deles, Corão, ele tem várias partes similares do Antigo Testamento, então eles ainda hoje aplicam isso. 그때 이렇게 땅바닥에 묶여 있는 그 아이 표정을 보니까요, 막 겁에 질려가지고 어쩔 줄을 모르는 거예요. Então, quando eu vi o rosto daquela criança que estava com o braço amarrado no chão, ela estava sentindo tanto medo que não sabia o que fazer. 지금 이 여자가 그런 상황인 거예요. Então, essa mulher, ela também está na mesma situação. 이제 돌에 맞아 죽어야 되는 거예요. Então, precisa morrer apedrejada agora. 얼마나 두렵겠어요. Então, como deve sentir tanto medo? 너무나 무섭고 이제 나는 돌에 맞아 죽는구나, 고통스럽게 죽는구나 두려웠을 겁니다. Então, com certeza ela deve ter sentido medo, dizendo: ah, agora eu vou morrer. 그리고 간음죄를 짓다 잡혔으니까 얼마나 창피하겠어요. E já que foi pego realmente pecando o pecado de adultério, como deve ser uma grande vergonha. 이때 예수님은 이 여자에게 은혜를 베풀어 주십니다. E naquele tempo o Senhor Jesus permitiu a graça para essa mulher. 이 이야기를 통해 이 사건을 통해서 우리는 중요한 교훈을 얻을 수 있어요. Então, através desse acontecimento, nós podemos receber um grande ensinamento. 우리는 율법대로 하면 이 여자처럼 지옥 갈 수밖에 없는 죄인인 거예요. Então, se nós formos conforme a lei, nós somente podemos ir para o inferno, ser julgados por causa, igual a essa mulher, porque pecamos. 하나님의 은혜가 아니면 우리는 이 여자처럼 죽을 수밖에 없는 운명인 거예요. Porque se não for a graça do Senhor Deus, nós temos o mesmo destino dessa mulher, que é para a morte. 그런데 우리는 예수 그리스도의 은혜로 말미암아 그 죄의 형벌에서 벗어나게 됐습니다. Mas nós, pela graça do Senhor Jesus, nós podemos ser libertos, ser realmente perdoados desse julgamento do Senhor Deus. 이 여자는 이 사건을 통해서 그 예수님의 사랑을 깨달았을 겁니다. Então quer dizer que essa mulher, ela deve ter compreendido o amor do Senhor Jesus através desse acontecimento. 자, 이 사건에 대해서 좀 더 자세하게 한번 생각해 봅시다. Então vamos pensar um pouco mais sobre o que aconteceu aqui. 거기 이제 7장 53절 끝에 보면요. 7장 53절입니다. Então, se olharmos no capítulo 7, versículo 53, 거기 다 각각 집으로 돌아가고 예수는 감람산으로 가셨다라고 돼 있어요. então está escrito: e cada foi para a sua casa, porém Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 이 까다운 포이 para sua casa라고 돼 있죠. Então aqui ele fala: e cada foi para a sua casa. 까다움 전부 다 자기 집으로 Quer 돌아갔어요. dizer que todo mundo foi para a sua casa. 예수님으로부터 병 고침을 받고 오병이어 기적을 체험하고 막 했지만 결국 밤이 되니까 다 자기 집으로 돌아갔습니다. Quer dizer que todas as pessoas, elas foram curadas, elas curaram da sua doença, elas receberam um milagre do Senhor, viram os sinais do Senhor Jesus, mas quando deu a noite, todos eles voltaram para suas casas. 그런데 예수님은 돌아갈 집이 없었어요. Mas o Senhor Jesus não tinha casa para voltar. 참 가슴 아픈 말씀이 있습니다. 다 각각 자기 집으로 갔어요. Então aqui é uma palavra que dói o coração. E cada foi para a sua casa. 근데 예수님은 집으로 갔다고 안 했습니다. Mas aqui não fala que Jesus foi para casa. 예수님은 감람산으로 가셨어요. Então o Senhor Jesus foi para o Monte das Oliveiras. 예수님을 받아주는 곳이 없었습니다. Quer dizer que não havia um lugar onde aceitassem o Senhor Jesus. 예수님은 이 세상에 오실 때도 집에 아무도 예수님을 받아준 곳이 없었어요. Então o Senhor Jesus também, quando ele veio para este mundo, não houve nenhuma casa que havia recebido o Senhor Jesus. 이제 잠시 후면 크리스마스잖아요. Então já daqui a pouco é Natal. 예수님이 태어난 날이라고 사람들은 기뻐해요. Todas as pessoas, elas alegram dizendo que é nascimento de Jesus. 그런데 예수님을 기쁘시게 해드리는 게 중요하지 왜 자기들이 기뻐하냐고. Então é importante você alegrar o Senhor Deus, mas por que as pessoas que querem se alegrar? 예수님이 이 세상에 왜 오셨는지를 생각해야 됩니다. Então as pessoas precisam pensar o porquê que o Senhor Jesus veio ao mundo. 자기 집을 막 크리스마스 장식으로 꾸미고 막 케이크를 사다 기뻐하고 즐거워하고
그게 중요한 게 아니에요. Então eles querem enfeitar a casa deles, eles querem comprar um bolo, eles querem festejar, mas isso não é o importante. 우리는 성탄절에 왜 예수님이 이 세상에 오셨는지를 생각해야 돼요. Nós precisamos pensar por que o Senhor Jesus veio ao mundo nesse data. 그리고 예수님이 우리를 구원해 주러 오셨다는 걸 알아야 됩니다. E nós também precisamos saber o porquê que o Senhor Jesus ele veio para nos salvar. 그러면 성탄절에 우리는 뭘 생각해야 될까요? Então quando é o nascimento do Senhor Jesus, o que nós precisamos lembrar? 아, 예수님이 구원하신 걸 다른 사람에게 전해야 되겠구나. Nós precisamos pensar, eu preciso pregar essa salvação do Senhor Jesus para os outros. 예수님이 이 세상에 오신 목적을 위해서 나도 살아야 되겠구나. Então eu preciso viver pelo esse mesmo objetivo que o Senhor Jesus teve ao vir ao mundo. 우리는 그걸 생각해야 되잖아요. Então nós precisamos pensar nisso. 예수님이 이 세상에 오시지 않았으면 우리가 천국 갈 수 없어요. Então se o Senhor Jesus não viesse neste mundo, nós não poderíamos ir para o céu. 그런데 예수님이 온 것은 생각하지 않고 즐길 생각만 해요. Mas as pessoas não pensam na vinda do Senhor Jesus, eles somente pensam em se divertir. 1년 중에 술이 가장 많이 팔리는 날이 언제인지 아세요? Então vocês sabem, durante o ano inteiro, sabem qual é a época que mais vendem cerveja? 성탄절입니다. É no Natal, 파티하느라고. quando eles fazem festa. 전 세계에서 가장 많이 술이 팔려요. No mundo todo, o tempo que mais vende bebidas alcoólicas é nessa época. 성적인 죄, 간음죄, 음란죄가 가장 많이 행해지는 날이 언제일까요? E quando é que nós temos o maior índice de adultérios, de pecados, de prostituição? 1년 중에 언제일까요? Qual é, que época do ano? 성탄절 때입니다. 성탄절 때. Então é quando é passagem desse ano. 이게 얼마나 이게 말도 안 되는 일이냐고. 이게. Então realmente como é que isso é um absurdo? 예수님은 우리를 죄에서 구원해 주시려고 오셨는데 사람들은 그것도 모르고 그날 가장 많은 죄를 지어요. Então as pessoas nem sabem que esse tempo é para nós pensarmos em outra coisa, que é sobre a vinda do Senhor Jesus, mas as pessoas elas pecam cada momento mais. 우리는 이 실제로 예수님이 또 12월 25일 날 태어나신 것도 아니지요. E também não é que o Senhor Jesus tenha nascido no dia 25 de dezembro. 성경에는 예수님이 태어난 날짜가 성경에 기록되어 있지 Então, 않습니다. na Bíblia não está registrado qual dia o Senhor Jesus nasceu. 중요한 건 12월 달은 결코 아닙니다. Mas o mais importante é que em dezembro não é. 이스라엘에서 날씨가 따뜻할 때니까 지금 이 북반구는 겨울이잖아요. 절대 겨울이 될 수 없어요. Então não tem como ser no inverno por causa que em Israel agora está quente e para o norte é o inverno, mas não tem como ser essa época do ano para Israel. 우리는 이 성탄절 때 이 세상 분위기에 같이 휩쓸릴 게 아니라 예수님이 나를 구원해 주러 오셨구나 그걸 생각해야 돼요. Então nessa época do ano nós não podemos ser levados por esse ambiente, por esse clima. Nós precisamos pensar, o Senhor Jesus veio ao mundo para me salvar. 우리를 구원해 주신 이 예수님을 다른 사람들에게 나도 전해야 되겠구나. Então eu preciso pregar esse Senhor Jesus para as outras pessoas. 그게 진짜 성탄절에 가져야 될 마음이에요. Então esse é o verdadeiro coração que nós precisamos ter no nascimento de Cristo. 함께 맥주 마시며 파티하고 즐기고 그게 아닙니다. Não é você sentar junto, estar bebendo, estar festejando. 예수님은 지금 자기 집이 없는데 다들 각자 집으로 돌아갔어요. Então aqui o Senhor Jesus ele não tinha a sua própria casa, mas todos voltaram, cada um para a sua casa. 여러분 여기에 책갈피를 해두시고 누가복음 9장을 봅시다. Então, deixem marcado essa palavra e vamos para Lucas capítulo 9. 누가복음 9장 Lucas capítulo 9, 58절. versículo 58. Lucas capítulo 9 versículo 58. 예수님이 말씀하시되 여우도 굴이 있고 공중의 새도 집이 있지만 인자는 머리 둘 곳이 없다 그랬어요. Então aqui, e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. 짐승도 집이 있지만 예수님은 이 세상에 머리 둘 집이 없었습니다. Então até os animais têm casa, mas o Senhor Jesus não tem um lugar para colocar, repousar a sua cabeça. 낮에는 많은 병자들을 고치시고 많은 사람들을 가르치셨어요. Então pela manhã, pela tarde, no dia, o Senhor Jesus ele curava, ele ensinava muitas pessoas. 그리고 밤에는
홀로 감람산에 가셔서 기도하셨습니다. E de noite ele ia para o Monte das Oliveiras orar sozinho. 예수님은 그렇게 사셨어요. O Senhor Jesus vivia dessa maneira. 그런데 지금도 예수님이 집이 없을까요? Mas até hoje, será que o Senhor Jesus não tem casa? 여기 예수님 머리둘 집 곳이 없었다고 되어 있는데 지금은 예수님의 집이 생겼습니다. Então quer dizer que aqui o Senhor Jesus ele não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça, mas agora o Senhor Jesus tem a sua casa. 어디가 예수님의 집일까요? Onde é a casa do Senhor Jesus? 어디가 예수님의 머리를 둘 집일까요? Onde é o lugar para o Senhor Jesus reclinar a sua cabeça? 교회입니다. É a igreja. 자, 성경을 보겠습니다. 에베소서 1장. Então vamos procurar a palavra de Efésios capítulo 1. 에베소서 1장 22절 23절. Efésios capítulo 1, versículo 22 e 23. Capítulo 1, versículo 22 e 23. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. 예수님은 교회의 머리십니다. Então o Senhor Jesus é a cabeça da igreja. 몸과 머리는 한 몸이잖아요. A cabeça e um corpo, eles são uma coisa só. 하나입니다. 하나. Eles são um só. 그런데 예수님이 머리라면 교회는 몸이라 그랬어요. Então se o Senhor Jesus é a cabeça, a igreja é o corpo. 예수님이 십자가에 못 박혀 죽으심으로써 구원받는 사람들이 생겨났습니다. Então pela morte do Senhor Jesus na cruz, muitas pessoas que receberam a salvação surgiram. 그 구원받은 사람의 무리가 교회예요. E o rebanho das pessoas que receberam a salvação é a igreja. 예수님은 그 교회가 나의 집이라고 말씀하십니다. O Senhor Jesus ele disse que esta igreja, este local é a minha casa. 아까 다 집이 있지만 예수님은 머리 둘 곳이 없다 그랬어요. Então todos têm a sua própria casa, mas o Senhor Jesus não tem um lugar para reclinar a sua cabeça. 지금은 예수님의 머리 둘 곳이 생겼습니다. Então, mas agora ele tem um lugar para reclinar a sua cabeça. 어디예요? Aonde? 하옹지. 이그레자입니다. 이그레자. Então é na igreja. 그래서 이 교회가 바로 주님의 집이라고 말씀하셔요. Então é por isso que aqui o Senhor ele está dizendo que a igreja é a sua casa. 이 머리와 몸은 분리될 수가 Então, 없습니다. a cabeça e o corpo não podem ser separados. 하나의 생명체예요. Quer dizer que é uma vida só. 그것처럼 진짜 교회는 예수님과 하나입니다. Então a verdadeira igreja realmente é uma só com Cristo. 교회 안에 내가 거하는 것이 주님과 함께 거하는 거예요. Eu permanecer na igreja, eu estou permanecendo com o Senhor Jesus. 형제 자매 모든 교회는 이 몸의 지체 일부분이라 그랬어요. Então o Senhor ele disse que cada irmão, cada pessoa dentro da igreja do Senhor é um membro, é uma parte do corpo. 나는 손가락일 수 있습니다. Eu posso ser o dedo, 나는 코일 수 eu 있어요. posso ser o nariz, 나는 머리카락일 수 eu posso ser 있습니다. um fio de cabelo, 나는 세포 하나일 수 eu 있어요. posso ser uma célula. 나는 이 손가락은 머리와 직접 붙어 있진 않아요. Então realmente esse dedo ele não está ligado diretamente à cabeça. 하지만 이 몸 안에 내가 손가락이 몸과 연결돼 있을 때 머리와도 연결이 되는 거예요. Mas quando esse dedo está ligado ao corpo, então o corpo está ligado à cabeça. 예수님과 함께 거하는 게 뭘까요? Então o que é você estar junto com o Senhor Jesus? 예수님 안에 거한다는 게 뭘까요? O que é você permanecer dentro do Senhor Jesus? 바로 머리가 예수님이고 몸이 교회니까 교회 안에 연결돼서 살아가는 것이 예수님과 연결되어 있는 거예요. Então o Senhor Jesus é a cabeça e essa igreja é o corpo. Então se nós estivermos ligados a esta igreja, então nós estamos ligados diretamente com o Senhor Jesus. 그래서 몸된 교회를 떠나는 것이 사실은 예수님을 떠나는 거라는 걸 우리는 알아야 됩니다. É por isso que nós precisamos saber que ao partirmos da igreja, que é corpo de Cristo, nós estamos partindo do Senhor Jesus. 디모데전서 3장입니다. Vamos procurar 1 Timóteo capítulo 3. 디모데전서 3장 15절. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15. 이거 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler? 하나님이 집이 어딜까요? Então onde é a casa de Deus? 하나님의 집은 바로
교회라고 말씀하십니다. Então aqui ele fala que a igreja de Deus é a igreja de Deus. 이 교회가 바로 하나님이 계신 집이에요. Então esta igreja é a casa onde o Senhor Deus habita. 이곳 예수님이 이 세상에 2000년 전에 계실 때는 머리둘 집이 없었어요. Quer dizer que há 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus veio ao mundo, não tinha um lugar para reclinar a sua cabeça. 하지만 지금은 예수님의 집이 있습니다. Então, mas agora ele tem a sua casa, 바로 교회입니다. é a igreja. 자, 다시 우리 요한복음 8장으로 돌아가겠습니다. Então vamos voltar novamente para a palavra principal, 아까 책갈피에 둔 곳으로 para 갑시다. onde deixamos marcado, João capítulo 8. 여기 이 서기관과 바리새인들이 예수님을 끌고 왔어요. 예수님께 이 여자를 끌고 왔습니다. Então os escribas e os fariseus trouxeram esta mulher para o Senhor Jesus. 그러면서 뭐라고 하냐? 4절에 선생이여 이 여자가 간음하다가 현장에서 잡혔나이다. E no versículo 4 disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. 모세는 이런 여자를 돌로 치라고 했는데 선생은 뭐라고 말씀하시겠습니까? E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? 이상해요. É estranho. 아니 그럼 모세의 율법대로 돌로 치면 되잖아요. Então, somente eles pegam e precisam apedrejar com a lei de Moisés. 서기관과 바리새인들은 모세의 율법을 철저히 지키는 사람들이니까 그 자리에서 돌로 쳐 죽이면 되잖아요. Porque os escribas e fariseus, eles cumprem muito bem a lei de Moisés. Então, eles somente precisam apedrejá-la. 왜 예수님께 끌고 왔을까요? Mas por que trouxeram para o Senhor Jesus? 왜 그랬을까요? Por que será? 이 서기관과 바리새인들은 이 여자를 죽이는 게 목적이 아닙니다. Então, o objetivo dos fariseus, dos escribas, não é matar essa mulher. 예수님을 딱 올무에 걸리게 만들려고 예수님에게 질문을 하는 거예요. Então, eles querem que o Senhor Jesus tropece, o Senhor Jesus erre na sua fala. É por isso que eles querem tentá-lo. 이 당시는 로마가 이스라엘을 다스렸습니다. Então, nesse tempo, Roma reinava sobre Israel. 그래서 유대인들이 자기 맘대로 사람들을 죽일 수 없어요. É por isso que judeus, eles não podiam matar os outros como eles bem entendiam. 로마 법대로 재판해서 사형 선고를 내려야만 죽일 수 있습니다. Então, era necessário receber o julgamento conforme Roma e assim ser morto. 로마 법대로 재판하지 않고 사람을 죽이면 로마 법에 의해서 처벌받게 돼요. Então, se você mata uma outra pessoa sem passar pelo julgamento, pela condenação de Roma, então você também é julgado. 그러니까 예수님이 만약에 저 여자를 돌로 쳐 죽여라 그러면 모세의 율법은 지키게 되지만 로마 법은 어기게 돼서 예수님은 로마 법대로 처벌받아야 되는 거예요. Então, se o Senhor Jesus dissesse, matem ela como a lei de Moisés, apedrejem, então o Senhor Jesus também iria ser julgado conforme a lei de Roma. 반대로 저 여자를 살려줘라, 죽이지 말라라고 하면 로마 법은 어기지 않는 게 되지만 모세 율법은 돌로 쳐 죽이라고 했으니까 모세 율법은 어기게 되는 게예요. Então, mas se o Senhor Jesus dissesse, deixe essa mulher viver, então com certeza o Senhor Jesus não estaria descumprindo a lei de Roma, mas o Senhor ele estaria descumprindo a lei de Moisés. 그러니까 예수님은 이 여자를 살리라고 해도 모세 율법을 어기게 되는 거고 죽이라고 하면 로마 법을 어기게 되는 거고 이럴 수도 없고 저럴 수도 없는 거예요. Então, se o Senhor Jesus disser, deixe essa mulher viver, então o Senhor Jesus estaria descumprindo a lei de Moisés, e se dissesse para apedrejá-la, ele estaria indo contra a lei de Roma. 이런 걸 딜레마라 그러잖아요. 딜레마. Nós chamamos isso de dilema. 이럴 수도 없고 저럴 수도 없고 예수님을 완전히 코너로 몰아넣는 겁니다. Quer dizer que querem empurrar o Senhor Jesus para o canto, sem conseguir ir para a direita nem para a esquerda. 그렇게 해서 예수님을 곤란에 빠뜨려서 예수님을 죽이려는 게 목적이에요. Então, o objetivo deles é poder encurralar o Senhor Jesus e matá-lo. 이 유대인과 이 서기관들과 바리새인들이 그렇게 예수님을 싫어했습니다. Então, os escribas e os fariseus, eles não gostavam do Senhor Jesus a tal ponto. 참 이상한 일이에요. Então, isto é algo muito estranho. 서기관과 바리새인들은 구약 성경을 외우다시피 하는 사람들입니다. Então, os escribas e os fariseus são pessoas que parecem que vivem decorando o Antigo Testamento. 그런데 구약 성경에서는 예수님을 이 세상에 보내주실 것을 계속 말씀하고 E 있잖아요. no Antigo Testamento continuamente está dizendo que irá enviar o Senhor Jesus para salvar este mundo. 그 말씀대로 예수님이 왔는데 이들은 그 예수님을
몰라보고 있어요. E conforme esta palavra, realmente o Senhor Jesus veio ao mundo, mas eles não conhecem, não conseguem reconhecê-lo. 말씀대로 예수님이 오셨지만 그들은 예수님을 몰라봤습니다. O Senhor Jesus veio conforme a palavra, mas eles não conseguiram reconhecê-lo. 아무도 예수님을 영접지 않았어요. Não houve ninguém que pudesse aceitar, receber o Senhor. 예수님이 태어나기 전에 많은 여관에서 아무도 예수님을 받아주지 않았습니다. Então o Senhor Jesus, quando estava para nascer, realmente nenhuma hospedaria recebeu o Senhor Jesus. 예수님은 밥 먹는 그 말 구유에서 태어나셨죠. Então o Senhor Jesus nasceu numa manjedoura, onde coloca comida dos animais. 지금도 사람들 마음속에 예수님을 영접지 않아요. Então, até hoje, no coração dos homens, eles não recebem o Senhor Jesus. 하나님을 섬긴다고 말하지만 나를 구원해 주신 그 예수님을 마음속으로 받아들이지 않습니다. Então muitas pessoas dizem que servem o Senhor Jesus, mas não recebem-o através do seu coração. 지금도 2000년 전에 예수님이 태어날 때랑 똑같아요. Então quer dizer que agora também é totalmente similar ao 2000 anos atrás, quando o Senhor Jesus nasceu. 여러분, 우리는 성탄절 때 내 마음속에 정말 예수님을 마구간에 버려둔 게 아니라 정말 내 마음속에 받아들였는지 생각해 봐야 돼요. Então nós precisamos pensar que se realmente como o Senhor Jesus nasceu neste mundo, se nós estamos recebendo o Senhor Jesus para o estábulo, para a manjedoura, ou estamos recebendo verdadeiramente? 예수님을 내 마음의 방 안으로 모셔야 됩니다. Eu preciso levar o Senhor Jesus para dentro do quarto do meu coração. 그리고 아직도 마음속에 받아들이지 않는 사람들에게 예수님을 받아들일 수 있도록 우린 복음을 전해야 돼요. E para as pessoas que ainda não receberam, nós precisamos pregar o evangelho para que possam receber o Senhor Jesus. 그게 진짜 이 크리스마스 때 예수님을 기쁘시게 하는 일입니다. Então esse é o verdadeiro trabalho que agrada, alegra o Senhor nesse Natal. 자, 이 여자는 이제 죽음을 앞두고 벌벌 떨고 있습니다. Então essa mulher aí agora perante a morte está tremendo. 자, 예수님은 이 여자를 죽이라고 할 수도 없고 살리라고 할 수도 없어요. Então o Senhor Jesus não tem como dizer para matá-la nem para deixá-la viver. 자, 어떻게 해야 될까? Então o que ele precisa de fazer? 자, 예수님 뭐라고 하는지 한번 봅시다. Então vamos ver o que o Senhor Jesus disse. 자, 6절에 보면 이 사람들이 이렇게 예수님 앞에 끌고 온 건 예수님을 시험해서 고소하려고 한 거예요. Isso diziam eles, tentando para que tivessem de que o acusar. 근데 예수님이 아무 말씀도 말씀하지 않고 손가락으로 땅에 뭔가를 쓰셨습니다. Então aqui o Senhor Jesus ele não disse nada, ele simplesmente escreveu algo no chão. 뭐라고 쓰셨을까요? O que será que o Senhor Jesus escreveu no chão? 안타깝게도 성경에 뭐라고 썼는지가 안 나와요. Então, infelizmente na Bíblia não fala o que o Senhor Jesus escreveu no chão. 뭐라고 썼을까? Mas o que será que ele escreveu naquele tempo? 나중에 천국에서 주님께 물어봐야 됩니다. Então depois quando vocês forem para o céu, vocês podem perguntar para ele. 예수님 그때 뭐라고 쓰셨어요? Senhor Jesus, o que você escreveu naquele tempo? 그럼 예수님이 알려주시겠죠. Com certeza o Senhor Jesus ele vai nos dizer. 근데 우리는 성경을 통해서 뭐라고 썼는지 생각해 볼 수 있습니다. Mas nós, através da Bíblia, podemos pensar o que o Senhor Jesus escreveu no chão. 이걸 성경에 없는 내용을 막 갖다가 상상을 하면 잘못된 거지만 성경 속에 있는 말씀으로 우리는 뭐라고 썼는지 알 수 있어요. Então, se nós pegarmos fora da Bíblia, pensarmos, tentar acrescentar ou imaginar, isso está errado, mas através da Bíblia nós podemos pensar o que está escrito. 그 모세가 율법을 받을 때 하나님이 직접 그 10계명을 써 주셨잖아요. Então, Moisés, quando recebeu os 10 mandamentos, o Senhor Deus escreveu ele mesmo os 10 mandamentos. 예수님이 손가락으로 글을 쓴 것처럼 하나님이 직접 10계명을 써서 주셨습니다. Como o Senhor Jesus, como o Senhor Deus escreveu os 10 mandamentos pessoalmente para Moisés, o Senhor Jesus também escreveu algo. 그 10계명 중에 간음하지 말라라는 말씀이 있어요. E nos 10 mandamentos tem uma lei, tem um mandamento dizendo para não adulterarás. 간음하지 말지니라라는 말씀이 Então 있죠. aparece não adulterarás. 아마 예수님이 간음하지 말라라는 그 10계명의 말씀을 쓰셨을 거예요. Então com certeza o Senhor Jesus pode ter escrito não adulterarás. 그러니까 그 딱 쓰시니까요. 7절에 보니까 사람들이 막 더 예수님께 뭐라고 막 묻는 거예요. Então quando o Senhor Jesus escrevia isso no chão, as pessoas elas insistiram e perguntaram mais ainda. 나는 간음 안 했다 그랬겠죠. Então eles devem ter dito, eu não adulterei.
나는 간음죄 안 지었다. Eu não pequei esse pecado de adultério. 나는 모세 율법을 다 지켰다. Eu cumpri toda a lei de Moisés. 그러니까 저 여자는 간음죄 지었으니까 저 여자 어떻게 죽이냐? Então, mas e aquela mulher que pecou esse pecado de adultério? O que precisa fazer com ela? 저 여자 간음죄 지었으니까 모세 율법 어겼으니까 지금 돌로 쳐 죽일까요? Já que ela descumpriu os mandamentos de Moisés, precisamos apedrejá-la e matá-la aqui agora? 막 물었을 겁니다. Eles perguntaram continuamente. 예수님이 한 말씀을 하십니다. E o Senhor Jesus, ele disse uma palavra. 7절 Versículo 7. 같이 읽겠습니다. Vamos ler todos juntos. dois. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. 좋다. 죄 없는 자가 돌로 쳐라 그랬어요. Então aqui ele fala: quem não tem pecado, atire a pedra contra ela. 죄 없는 자가 쳐라 그랬습니다. Então quem que está sem pecado, atire pedra contra ela. 아마 이 서기관과 바리새인들은요 모세 율법을 그대로 지키면서 사는 사람들이잖아요. Tá aqui os escribas e os fariseus, eles vivem cumprindo a lei de Moisés. 그러니까 실제로 간음죄는 안 지었을 거예요. Então com certeza eles não devem ter pecado o pecado de adultério. 실제로 이 몸으로 간음죄는 안 지었을 겁니다. Com certeza por esse corpo, com esse corpo deles, eles não teriam pecado esse pecado de adultério. 그러니까 나는 간음죄 안 졌다. 막 이제 내가 돌로 치겠다 그랬겠죠. Então é por isso que eles devem ter dito: eu não pequei esse pecado, então eu posso apedrejar. 나는 결코 간음죄 안 지었다. Eu jamais pequei esse pecado tão sujo. 막 진짜 돌로 치기 직전까지 간 거예요. Então, eles 이제. chegaram até um momento onde eles estavam prestes a apedrejá-la. 근데 예수님이 한 번 더 쓰셨습니다. Mas o Senhor Jesus escreveu mais uma coisa. 8절에 다시 몸을 굽히사 손가락으로 땅에 쓰셨다 그랬어요. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. 이것도 뭐라고 썼는지 성경에 기록되어 있지 않아요. E aqui também na Bíblia não está escrito o que o Senhor Jesus escreveu. 이것도 물어봐야 됩니다. Isso também precisamos perguntar. 예수님 두 번째 쓰신 건 뭐였습니까? Senhor Jesus, o que você escreveu na segunda vez? 근데 또 우리는 성경을 통해서 답을 얻을 수 있어요. Mas nós, através da Bíblia, podemos conseguir essa resposta novamente. 예수님이 간음죄에 대해서 직접 말씀하신 게 있거든요. Então existe uma palavra que o Senhor Jesus disse diretamente sobre o adultério. 자, 찾아봅시다. Então vamos procurar. 마태복음 5장. Então Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, versículo 27, 28. 27, 28. Vamos ler. Mateus capítulo 5, versículo 27, 28. Vamos ler tudo juntos. 1, 2. Ouvistes que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar já em seu coração cometeu adultério com ela. 자, 예수님이 직접 하신 말씀입니다. Então esta palavra foi dita diretamente pelo próprio Senhor Jesus. 자, 율법에서는 간음하지 말라라는 걸 너희가 들었다. Então vocês já ouviram na Bíblia que já foi dito para não adulterar. 그런데 나는 너희에게 이르노니 여자를 보고 마음속에 음욕을 품어도 이미 간음한 것이다. Então, mas só de você atentar numa mulher para cobiçar em seu coração, você já cometeu adultério. 실제로 몸으로 죄짓지 않았어도 마음으로 머릿속 생각으로만 죄지어도 이미 간음한 것이다라고 Então, 말씀하셔요. mesmo que você não tenha praticado com as suas mãos, você não tenha praticado isso com o seu corpo, só de você pensar, colocar isso na sua mente, você já pecou. 사람은 겉모습 외모만 볼 수 있지만 예수님은 마음 속을 꿰뚫어 보십니다. O ser humano, o homem, ele olha para o externo, o exterior das pessoas, a casca, mas o Senhor, ele está olhando o interior, lá dentro. 이 말씀을 땅에다 쓰셨을 거예요. Então, essa palavra o Senhor Jesus deve ter escrito no chão. 그러니까 이들이 양심의 가책을 느꼈다고 되어 있거든요. Então, e aqui na Bíblia fala que eles sentiram pesar. 자, 요한복음 8장 다시 돌아가 보면 Então vamos voltar novamente, João capítulo 8. 9절에 자, 8절에 예수님이 땅에 글씨를 쓰시니까 그걸 보고는 이 사람들이 그 말씀을 듣고 양심의 가책을 받았다 그랬어요. Então, no versículo 9 aparece: quando ouviram isso, saíram um a um, e começar pelos mais velhos até os últimos. 마음으로 죄를 지어도 간음죄 지은 거라 그러니까 양심의 가책을 당연히 받겠죠. Então, se o Senhor Jesus disse que eles, só de pensar, só de você colocar no seu coração, você cometeu o adultério, então com certeza eles devem sentir esse peso na consciência. 이 말씀 앞에서 계속 이 서기관과 바리새인들이 나는 간음죄 안 지었다라고 말할 수 있겠어요? Então os fariseus e os escribas, eles podem continuamente dizer: eu não cometi adultério.
나도 마음속으로 간음죄 많이 지었구나. Eu também pequei muito o pecado do adultério. 나도 간음죄 지은 사람이구나. Eu também sou uma pessoa que cometeu esse pecado de adultério. 그러니까 양심의 가책을 느낀 거예요. Então é por isso que eles sentiram esse peso na consciência. 이 하나님의 말씀 앞에서 누가 죄 없다라고 말할 수 있겠어요? Então quem é que aqui, ouvindo essa palavra, pode dizer que não tem pecado? 우리 모든 인간은 하나님 앞에 간음죄 지은 죄인입니다. Então todos nós somos seres que já cometemos esse pecado de adultério diante do Senhor Deus. 똑같이 간음죄 지었으면서 자기들도 마음속으로 간음죄 많이 지었으면서 그 여자를 죄 있다라고 정죄하고 이 여자를 죽이려고 하고 있는 거예요. Então todos eles cometeram esse pecado, todos eles já colocaram esse pecado em seu coração, mas eles estão condenando aquela mulher dizendo que precisam matá-la. 똑같은 죄를 간음죄를 지은 사람이 이 간음죄 지은 여자를 심판하려고 하고 있는 Então 겁니다. pessoas que cometeram o mesmo pecado de adultério estão apontando o dedo para ela dizendo que precisam condená-la. 너희들도 죄인이지 않냐라고 예수님이 지적하신 겁니다. Mas o Senhor Jesus está dizendo, vocês também não são pecadores? 너 돌로 치려고 하는 지금 돌을 들고 있는 너희들도 간음죄 지은 죄인이다. Então vocês também que agora estão segurando a pedra para apedrejá-la, vocês também são adúlteros. 이들은 양심의 가책을 느끼고 돌아갔습니다. E eles, sentindo o peso na consciência, eles retornaram. 이 하나님의 말씀 앞에서 우리는 우리의 죄를 깨닫게 됩니다. Então, conforme essa palavra do Senhor, nós podemos compreender mais uma vez. 모든 사람은 하나님 앞에서 이 여자처럼 간음죄 지은 사람들입니다. Então, todas as pessoas, elas são adúlteras, como esta mulher. 전도서 7장. Então, vamos procurar Eclesiastes, capítulo 7. 전도서 7장 20절입니다. Eclesiastes, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 20. Capítulo 7, versículo 20. 같이 읽겠습니다. Então, vamos ler todos juntos. 1, 2. Na verdade, não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. 죄를 짓지 않고 선만 행하는 사람은 의인은 이 세상에 아주 없다 그랬습니다. Aqui ele fala que não há homem justo sobre a terra e que faça o bem e nunca peque. 하나님 앞에 죄가 없는 사람은 아무도 없습니다. Então não existe nenhuma pessoa no mundo que não tenha pecado diante de Deus. 죄를 전혀 짓지 않는 사람을 의인이라 그래요. Então aqui na Bíblia disse que quem não comete nenhum pecado é justo. 이 세상에 의인은 아주 없습니다. Então não existe justo nenhum neste mundo. 그래서 로마서 3장에서는 의인은 없나니 하나도 없다라고 É por 말씀하십니다. isso que em Romanos capítulo 3 o Senhor ele diz que não há justo, não há um justo nenhum sequer. 모든 사람이 하나님 앞에 죄를 지었고 하나님의 심판 아래 있습니다. Então quer dizer que todos eles estão sobre 모든 사람은 죄를 지었고 하나님의 심판 아래 todos 있어요. eles pecaram e todos estão abaixo do julgamento de Deus. 바로 그 간음죄 짓고 돌에 맞아 죽기 직전인 이 여자가 바로 나의 모습이에요. Então quer dizer que esse formato desta mulher que está prestes a ser apedrejada é o meu formato. 내가 하나님 앞에 간음죄 지은 죄인입니다. Quer dizer que eu sou o pecador que cometeu esse pecado de adultério. 내가 간음죄 짓고 살다가 얼마 되지 않아서 이제 죽어서 지옥 가야 되잖아요. Então quer dizer que eu cometi esse pecado de adultério e agora eu estou prestes a morrer e irei para o inferno. 내가 바로 이 여자와 같은 신분인 거예요. Quer dizer que eu tenho a mesma identidade, o status dessa mulher. 누가 하나님 앞에서 죄 없다라고 말할 수 있어요? Então quem é que pode dizer que não tem pecado diante de Deus? 죄 없다라고 당당하게 말했던 그 바리새인과 서기관들이 예수님의 말씀 앞에서 자기가 죄인이라는 걸 인정하지 않을 수 없었습니다. Então os fariseus, os escribas, eles não podiam admitir diante do Senhor Deus dizendo que não tinham pecado. 그리고 손에 들고 있던 돌을 다 떨어뜨렸을 겁니다. E todos eles deixaram as pedras que estavam em suas mãos caírem. 그리고 한 사람씩 다 떠났어요. Todos eles partiram um a um. 근데 젊은 사람부터 떠났을까요? 나이 든 사람부터 떠났을까요? Será que partiram das pessoas mais jovens primeiro aos mais velhos ou mais velhos aos jovens? Mais jovem, mais 뭐죠? Velhos. velho. Né? 젊은 사람부터 떠났을까요? 늙은 사람부터 떠났을까요? Então quem será que partiu primeiro, os mais jovens ou os mais velhos? 여기 나이 든 사람부터 떠났다고 되어 있습니다. Então aqui na Bíblia diz que os mais velhos eles partiram primeiro. 여기 8장
9절에 어른으로부터 시작해서 젊은이까지 하나씩 다 나갔다 그랬어요. Então, se olharmos o versículo 9, fala: quando ouviram isso, saíram um a um e começar pelos mais velhos até os últimos. 왜 어른들부터 떠났을까요? Por que saíram os mais velhos primeiro? 생각해 보셨어요? Vocês já pensaram nisso? 젊은 사람이 간음죄 많이 지었을까요? 어른들이 간음죄 많이 지었을까요? Quem será que cometeu mais pecado de adultério? As pessoas mais velhas ou os mais jovens? 나이 든 사람들이 간음죄 훨씬 더 많이 Os 지었습니다. mais velhos, eles pecaram muito mais pecado do adultério. 왜냐? Por quê? 인간이 살아가는 것이 인간은 이 두 가지를 하면서 살아갑니다. Então, o ser humano, ele vive fazendo duas coisas. 하나는 고생하는 거예요. Um é sofrer. 사는 게 고생이에요. A vida toda é uma sofrência. 그리고 또 하나는 죄 짓는 겁니다. E segundo é pecar. 우리가 살아가는 걸 두 가지로 표현한다면 하나는 고생하는 거고 하나는 죄 짓는 거예요. Então, se nós pensarmos em duas coisas, pontos principais da vida é você sofrer neste mundo e você pecar. 내가 30살이다, 30살이다, 30년 동안 죄 짓고 30년 동안 고생한 거예요. Então, eu tenho 30 anos, quer dizer que eu durante 30 anos da minha vida eu sofri, eu me esforcei neste mundo e 30 anos eu pequei. 내가 50살이다, 50년 동안 죄 지었고 50년 동안 고생한 Eu 거예요. tenho 50 anos, quer dizer que durante 50 anos da minha vida eu pequei e eu sofri neste mundo. 내가 70살이다, 70년 동안 죄 짓고 70년 동안 고생한 거예요. 70 anos, durante 70 anos da minha vida eu sofri e eu pequei neste mundo. 우리는 하루도 죄 안 짓고는 못 삽니다. Então não tem como nós vivemos sem deixar 마음 todos os dias sem 속에서 pecar. 계속 죄가 올라와요. No nosso coração todos os dias sobe o pecado. 누군가를 미워합니다. Coração de odiar alguém, 누군가를 판단합니다. de você condenar alguém, você julgar alguém, 욕심을 부립니다. você ter a cobiça, 음란한 죄가 올라옵니다. você ter o coração de prostituição. 욕심이 올라와요. Você sobe toda essa inveja. 계속 죄를 지면서 우리는 살아갑니다. Cada momento mais nós vivemos pecando. 그러니까 나이 많은 사람이 죄를 더 많이 지었으니까 어른들로부터 시작해서 전부 다 나간 거예요. Então, já que os mais velhos eles pecaram muito mais, então começaram dos mais velhos até os mais jovens. 그리고 이제 예수님과 이 여자만 남았습니다. E por fim restou somente o Senhor Jesus e a mulher. 예수님이 어떻게 하실까요? E o que o Senhor Jesus fez? 나는 죄 없으니까 이제 내가 돌로 치겠다 그랬습니까? Então o Senhor Jesus disse: eu não tenho pecado, então eu vou te apedrejar. Foi isso? 그렇게 안 했죠. Ele não fez isso. 사실 예수님은 이 여자에게 돌을 던질 수 있습니다. O Senhor Jesus aqui, ele pode apedrejar. 예수님은 죄가 전혀 없는 분이에요. O Senhor Jesus é uma pessoa que não tem pecado algum. 요한 1서 3장 5절에 보면 예수님에게는 죄가 없다라 그랬어요. Em 1 João capítulo 3 disse que o Senhor Jesus ele não tem pecado algum. 예수님은 하나님이시기 때문에 죄가 전혀 없는 분입니다. Já que Jesus é Deus, nele não há pecado. 그래서 예수님은 죄인을 심판하실 수 있어요. É por isso que o Senhor Jesus ele pode julgar o pecador. 이 여자에게 돌을 던질 수 있는 사람은 예수님밖에 O 없습니다. único que pode jogar esta pedra contra a mulher é o Senhor Jesus. 그래서 모든 심판의 권세를 예수님에게 다 맡기신 거예요. Por isso que foi encarregado toda a autoridade da justiça para as mãos de Cristo. João capítulo 5, versículo 22. João capítulo 5, versículo 22. 읽어주세요. Eu irei ler. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. 하나님께서 심판하는 권세를 다 아들 예수님에게 맡기셨습니다. Quer dizer que o Senhor Deus ele permitiu todo esse juízo para o seu Filho. 27절에 보면 인자됨을 인하여 심판하는 권세를 주셨다. 하나님의 아들 예수님에게 심판의 권세를 주신 거예요. Então, se olharmos o versículo 27, deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. 예수님은 죄가 없는 분이기 때문에 예수님만이 우리를 심판하실 수 O 있습니다. Senhor Jesus, já que não tem pecado, ele é o único que pode nos julgar. 예수님만이 심판하실 수 있고 또한 예수님이 죄가 없기 때문에 예수님만이 우리 죄를 위해서 대신 죽으실 수 있어요. Somente Jesus pode exercer o juízo, ele pode levar ao juízo, e esse único, o Senhor Jesus, que pode morrer pelos nossos pecados, porque ele não tem pecado. 예수님만이 이 여자에게 돌을 던질 수 있고 예수님만이 이 여자를 위해서 죽어주실 수 있는 거예요. Então somente o Senhor Jesus que pode apedrejar esta mulher, e também o Senhor Jesus pode morrer por essa mulher. 죄인은 자기 죄 때문에 다른 사람의 죄를 위해서 죽어줄 수 없습니다. Então um pecador ele não pode morrer pelo pecado do outro. 죄인은
다른 사람을 구원할 수 없어요. O pecador ele não pode salvar um outro. 근데 이 예수님은 이 여자를 심판하신 것이 아니라 이 여자에게 은혜를 베풀어 주셨습니다. Mas o Senhor Jesus ele não julgou esta mulher, mas ele permitiu a graça. 8장 11절을 보십시오. Do capítulo 8, versículo 14절에 do versículo 14, capítulo 8, versículo 14. 아이고 잠깐만요. 죄송합니다. 8장 11절입니다. Perdão, versículo 11, capítulo 8, versículo 여기에 11. 나도 너를 정죄하지 않는다 그랬어요. E ela disse, 11절에 assim, e disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. 나도 너를 정죄하지 않겠다 그랬습니다. Aqui o Senhor Jesus disse: nem eu também te condeno. 이건 예수님이 네 죄를 못 본 척 해주겠다 그런 뜻이 아닙니다. Então o Senhor Jesus ele não está dizendo: finge que eu não vi o seu pecado. Não é isso. 예수님은 하나님이시기 때문에 이 여자의 죄를 결코 그냥 넘어갈 수 없어요. O Senhor Jesus, já que ele é filho do Senhor Deus, ele exerce a justiça, ele não pode deixar isso 죄를 passar. 못 본 척하고 그냥 넘어갈 수 Ele 없습니다. não pode fingir que não viu o pecado e deixar passar. 그런데 나도 너를 정죄하지 않는다는 이 말씀에는 아주 중요한 뜻이 들어 있습니다. Mas nesta palavra dizendo: Nem eu também te condeno, existe um significado muito importante. 뭘까요? O que é isso? 바로 내가 너의 죄를 대신해서 갚아주겠다. Quer dizer que eu irei pagar, eu irei pagar essa dívida desse pecado. 네가 받아야 될 심판을 내가 대신 받겠다. O julgamento que você precisa receber, eu irei receber por você. 너의 죄값을 네가 지은 간음죄를 내가 대신 받겠다는 거예요. Quer dizer que esse salário do pecado de adultério que você cometeu, eu irei receber. 네가 돌에 맞아 죽어야 되지만 내가 대신 죽겠다는 겁니다. Quer dizer que você precisava morrer apedrejada, mas eu irei morrer por você. 이 여자는 깜짝 놀랐을 거예요. Então essa mulher ela deve ter se assustado. 내가 죽어야 되는데. Então realmente ela precisava morrer. 나는 지금 돌에 맞아 죽어야 되는데. Ela precisava morrer agora apedrejada. 예수님이 대신 죽겠다는 거예요. Mas o Senhor Jesus disse que ele iria morrer. 내가 너에게 죄를 돌리지 않고 내가 대신 받겠다는 겁니다. Quer dizer que não iria dar o pecado fazer cair sobre ela, mas sim, o Senhor Jesus iria receber. 예수님께서 이 여자의 죄를 대신해서 죽어 주실 것을 말씀하신 Então 거예요. aqui o Senhor Jesus está dizendo que ele irá receber esse julgamento. 이 얼마나 놀라운 은혜입니까? Como isso é uma graça surpreendente. 이 여자는 예수님으로 인해서 살았어요. Então esta mulher ela vivia pelo Senhor Jesus. 예수님이 죽으시고 이 여자는 대신 살았습니다. Quer dizer que o Senhor Jesus morreu e esta mulher ela pôde viver. 여러분, 죄는 어떻게 없어집니까? Então como é que o pecado pode subir? 죄는 반드시 생명이 피 흘려 죽어야만 죄가 없어지는 거예요. Então com certeza o pecado ele somente desaparece, ele é acabado quando há derramamento de sangue. 원래 이 여자가 돌에 맞고 피 흘려 죽어야 돼요. Esta mulher ela precisa ser apedrejada, ela precisa sangrar para que morra. 그런데 이 여자는 피 흘려 죽지 않았습니다. Mas ela não derramou o seu sangue. 대신 누가 피 흘려 죽었습니까? Quem é que derramou o sangue para morrer? 누가 피 흘려 죽었어요? Quem é que morreu? 제주스. 예수님은 죄가 없는 분이잖아요. O Senhor Jesus é um ser que não tem pecado. 근데 왜 예수님이 피 흘려 죽었어요? Mas por que o Senhor Jesus derramou o sangue e morreu? 예수님이 이 여자의 죄를 뒤집어 쓰신 거예요. O Senhor Jesus se encarregou do pecado dela. 이게 예수님의 은혜입니다. Então esta é a graça do Senhor. 여러분, 이 여자의 죄만 예수님이 뒤집어 쓰셨을까요? Então será que o Senhor Jesus ele somente se encarregou do pecado desta mulher? 아닙니다. Não é. 나의 죄도. Então o meu pecado também. 나의 죄도 예수님이 대신 뒤집어 쓰셨습니다. Então o meu pecado também o Senhor Jesus ele se encarregou. 하나님께서 나의 죄, 이 세상 모든 사람들의 죄를 예수님에게 뒤집어 씌우신 Quer 거예요. dizer que o Senhor Jesus ele pegou todo esse pecado deste mundo, o meu pecado e passou para ele. 이사야 53장. Então Isaías capítulo 53. Isaías capítulo 53, capítulo 53, versículo 6, versículo 6. 자, 누가 한번 읽어주세요. Alguém poderia ler esta palavra? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 우리는 다 하나님 앞에 죄인입니다.
Todos nós somos pecadores diante do Senhor Deus. 우리는 전부 다 이 여자처럼 죄를 짓고 하나님을 떠나갔어요. Nós todos pecamos e partimos como essa mulher. 죄인으로 태어나서 계속 죄 짓고 삽니다. Porque nascemos como pecadores, vivemos pecando. 그런데 여호와께서는 우리 모든 사람의 죄를 그에게, 예수님에게 맡기셨어요. Mas o Senhor, Ele fez cair toda a iniquidade, todo o pecado sobre Ele. 하나님은 나의 죄를 예수님에게 맡기셨습니다. Quer dizer que o Senhor, Ele permitiu nossos pecados para o Senhor Jesus. 예수님은 그 죄를 다 받으셨어요. Quer dizer que o Senhor Jesus recebeu todo esse pecado. 너희 대신 내가 죽겠다. Então eu irei morrer por vocês. 죄 없는 내가 피 흘려서 너희의 죄를 다 갚아주겠다. Então eu irei pagar todo esse pecado através do meu sangue que não tem pecado. 그래서 죄 없는 예수님이 십자가에 못 박히셨습니다. Por isso que o Senhor Jesus, que não tem pecado, Ele morreu crucificado na cruz. 죄 없는 예수님이 못 박히셨어요. Quer dizer que o Senhor Jesus, que não tinha pecado, morreu. 예수님은 못 박혀 죽으시기 위해서 이 세상에 오셨습니다. Então o Senhor Jesus veio ao mundo para morrer e ser crucificado neste mundo. 실제로 2000년 전에 이 세상에 오셨어요. Quer dizer que verdadeiramente há 2000 anos atrás o Senhor Jesus veio ao mundo. 이제 2020년이 얼마 남지 않았죠. Então agora não falta muito tempo para 2020. 2020년 전에 예수님이 이 세상에 오셨어요. Então o Senhor Jesus ele veio há 2020 anos atrás neste mundo. 그분은 왜 오셨습니까? Por que será que o Senhor Jesus veio? 우리 죄를 없애주시기 위해서. Então, para acabar com nossos pecados. 여러분 우리가 이걸 생각하지 않고 그냥 나따우를 기뻐하기만 할 수 있어요? Então, sem pensarmos nisso, será que nós podemos nos alegrar com o Natal? 예수님을 통해서 구원받지 않은 사람이 어떻게 나따우 때 기뻐할 수가 있어요? Então, como é que uma pessoa que não conhece o Senhor Jesus, ele pode se alegrar no Natal? 오늘이라도 죽으면 지옥 갈 사람이 어떻게 크리스마스를 기뻐합니까? Como é que uma pessoa ela pode festejar o Natal se hoje, ao morrer, ele vai para o inferno? 우리는 이 나따우 때 예수님이 나를 위해서 죽어주신 걸 생각해야 돼요. Então, no Natal nós precisamos pensar que o Senhor Jesus ele morreu por nós. 지금도 그걸 모르고 죄 짓고 살아가는 사람들을 불쌍히 여겨야 Então 됩니다. nós precisamos ter pena das pessoas que estão vivendo este mundo ainda sem saber disso. 여러분 예수님은 이 세상에 오셔서 웃으셨다는 말씀이 없어요. Então aqui na Bíblia não tem nenhuma palavra dizendo que o Senhor Jesus sorriu ou ficou feliz. 예수님이 눈물을 흘리셨다는 말씀은 3번 기록되어 Então 있습니다. aparece 3 vezes que o Senhor Jesus chorou. 그런데 예수님이 웃으셨다는 말씀은 성경에 없어요. Mas não existe em um momento algum na Bíblia dizendo que o Senhor Jesus sorriu. 지옥 가는 많은 사람들을 보면서 예수님이 어떻게 웃으실 수 있겠어요? Como é que o Senhor Jesus poderia sorrir vendo tantas pessoas que estavam indo para o inferno? 우리도 예수님의 마음을 가져야 됩니다. Então nós também precisamos ter o mesmo coração que Cristo. 우리는 크리스마스 때 내가 구원받은 나를 구원해 주신 예수님을 찬양해야 됩니다. No Natal nós também precisamos louvar esse Senhor Jesus que me salvou. 나를 위해서 못 박혀 죽으신 그 예수님의 피를 찬양해야 돼요. Então nós precisamos louvar esse sangue do Senhor Jesus que foi crucificado na cruz e foi derramado. 그리고 이 피를 다른 사람에게 전해야 된다는 걸 우리는 다짐해야 E 됩니다. nós precisamos decidir em nossos corações que precisamos pregar esse sangue do Senhor Jesus para os outros. 5절을 같이 읽겠습니다. Então, versículo 5, vamos ler todos juntos. 2. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. 예수님은 십자가에 못 박히심으로써 우리를 고쳐 주셨습니다. Então o Senhor Jesus, ele por ter sido crucificado na cruz, ele pôde nos consertar. 우리를 구원해 Quer 주셨어요. dizer que ele pôde nos salvar. 여러분 예수님이 십자가에서 피 흘리셨습니다. O Senhor Jesus, ele derramou seu sangue por nós. 왜냐하면 성경에 피가 죄를 없앤다라고 되어 있어요. Então, porque a Bíblia diz que o sangue faz a expiação dos pecados. 죄를 없앨 수 있는 건 피밖에 없습니다. A única coisa que pode acabar com o pecado é o sangue. 자, 한번 성경을 찾아보겠습니다. 히브리서 Então vamos procurar essa palavra Hebreus, 10장입니다. capítulo 10. 히브리서 9장 22절 1 Hebreus capítulo 9, versículo 22. 9장 22절을 같이 읽겠습니다. Capítulo 9, versículo 22, vamos ler todos juntos. 2. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão.
피 흘림이 없으면 죄 사함이 없다 그랬어요. Aqui aparece, sem derramamento de sangue não há remissão. 반대로 말하면 피가 흘려지면 죄가 사해진다는 거예요. Falando ao contrário, quando derramado o sangue há remissão dos 죄 pecados. 없는 예수님의 피가 흘려졌습니다. Quer dizer que o Senhor Jesus, que não tinha pecado, o seu sangue foi derramado. 그걸 믿는 사람은 내 죄도 없어지는 거예요. Quem crê nisso, o seu pecado também pode ser remido. 여러분 그거 믿으세요? Vocês conseguem crer nisso? 예수님이 십자가에서 마지막으로 하신 말씀이 있죠. Então existe a palavra que o Senhor Jesus disse por último na cruz. 뭐죠? O que é? Está consumado. 요한복음 19장 30절에 기록되어 있습니다. Então, no João capítulo 19, versículo 13 está escrito essa palavra. 예수님이 마지막으로 다 이루었다. 너의 모든 죄값을 다 갚았다라고 Quer dizer, 말씀하시고 죽으셨습니다. Quando o Senhor Jesus ele disse essa palavra, está consumado, todo o salário, todo o valor do pecado foi pago, eu morri. 우리의 모든 죄를 예수님의 피로 갚아주신 Quer 거예요. dizer que o Senhor Jesus ele pôde retribuir todo o nosso pecado através do seu sangue. 과거 죄만 갚으신 게 아니에요. Então não foi pecado do passado somente. 지금까지 내가 살면서 지은 죄만 없애신 게 아닙니다. Não foi somente os pecados que eu cometi até hoje que o Senhor Jesus ele lavou, ele acabou com eles. 성경에는 영원히 갚았다고 되어 있어요. Mas a Bíblia diz que o Senhor Jesus ele acabou, ele purificou todos esses pecados para a eternidade. 정말 영원히 갚았다는 말이 기록되어 있나요? Então realmente tem escrito na Bíblia para sempre? Sim. versículo 12. versículo 12. 염소와 송아지의 피로 아니하고 오직 자기 피로 영원한 속죄를 이루셨다 그랬습니다. Está escrito, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. 에테나 해댕성이라고 되어 있어요. Então está escrito, eterna redenção. 영원히 해댕성이라는 건요, 죄값을 갚아주는 게 해댕성이에요. Então a redenção é quando você retribui, você paga esse pecado. 어떤 사람이 죄를 짓고 감옥 가게 됐는데 그 사람의 죄값을 대신 갚아주고 그 사람을 건져내는 게 해댕성이에요. Então você praticar a redenção, você remira uma pessoa, quer dizer que aquela pessoa que ela por ter pecado alguma coisa está indo para a prisão, mas você intervém e impede que aquela pessoa vá para a prisão. 그래서 예수님의 피로 우리 죄값을 대신 갚아주시고 우리를 죄에서 구원해 주신 Quer dizer que 겁니다. o Senhor Jesus ele pôde pagar esse valor do pecado e assim ele pôde nos salvar dessa condenação. 그래서 우리는 이제 율법에 의해서 우리가 정죄받지 않습니다. É por isso que através da lei já nós não temos condenação alguma. 왜냐하면 예수님께서 그 죄값을 다 갚으셨기 때문에 Então 그래요. porque o Senhor Jesus ele já pagou todo esse valor do pecado. 예를 들어서 한 아들이 죄를 졌어요. Então vamos pensar que um filho ele pecou. 감옥에 10년을 가든지 아니면 그 죄에 대한 보상으로 예를 들어서 100만의 알, 100만의 알을 갚아야 된다고 해봅시다. Então vamos pensar que essa pessoa, o filho, ele tem que ir para a prisão durante 10 anos ou ele tem que pagar por volta de R$1 milhão. 감옥에 가든지 그 빚을 갚아야 돼요. Então ele precisa ir para a prisão ou precisa pagar esse valor. 그 아들은 이제 돈이 없기 때문에 감옥 가야 돼요. Então já que esse filho ele não tem esse dinheiro, ele precisa ir para a prisão. 그런데 아버지가 그 아들의 빚을 대신 갚아줬다고 해봅시다. Então nós vamos pensar que o pai pagou esse valor para o seu filho. 그러면 그 아들은 아무것도 한 게 없지만 아버지가 대신 갚아줌으로써 그 아들은 감옥 안 가도 되는 거예요. Então não existe nada que tenha sido feito pelo próprio filho, mas o pai por ter feito isto, ele não vai mais para a prisão. 아버지가 대신 빠가했기 때문에 아들은 그 죄로부터 해방된 거예요. Já que o pai pagou pelo seu filho pôde ser liberto desse pecado. 예수님이 우리의 죄를 대신 갚아주신 거예요. Então o Senhor Jesus ele retribuiu, ele pagou o pecado por nós. 우리 죄 때문에 예수님이 십자가에 못 박혀 Quer 죽으셨어요. dizer que o Senhor Jesus ele foi crucificado por causa dos nossos pecados. 여러분 여기 십자가가 보이죠? Então vocês estão vendo a cruz aqui. 보통 교회, 이 브라질은 그렇게 잘 안 되는데 보통 교회는요 가장 높은 지붕 꼭대기에다가 빨간색 십자가를 걸어놔요. Então eu não vi muito por aqui pelo Brasil, mas normalmente nas igrejas eles prendem uma cruz bem vermelha sobre todas as igrejas. 브라질도 이렇게 빨간색 십자가 걸어놓나요? Então no Brasil também coloca uma cruz vermelha em cima da igreja? 잘 못 봤던 것 Então eu 같아요. não vi muito. 한국 가면요
밤에 이렇게 보면 빨간색 십자가가 막 엄청나게 많이 걸려 있어요. Então, de noite, quando vocês forem para a Coreia e olharem de noite, vocês vão ver várias cruzes vermelhas acendendo a luz. 빨간색 십자가라도 높이 걸어 놓습니다. Eles penduram uma cruz vermelha lá no alto, brilhando. 멀리서도 보여요. 그래. De longe você 멀리서도. consegue ver uma cruz vermelha brilhando de 왜 noite. 이렇게 빨간색 십자가를 높이 걸어 놓을까요? Por que eles penduram essa cruz vermelha tão no alto? 왜 그럴까요? Por que será? 이 빨간색은 피입니다. Porque esse vermelho representa sangue. 십자가는 예수님의 죽음이죠. E a cruz representa a morte do Senhor Jesus. 그 빨간색 십자가를 쳐다보는 사람에게 그 십자가가 말하는 거예요. 너를 위해서 예수님이 십자가에서 피 흘리셨다. Então, quer dizer que olhando para aquela cruz transmite para a pessoa que está olhando: o Senhor Jesus morreu pelo seu pecado. 네 죄를 예수님이 십자가에서 흘린 피로 네 죄를 다 씻어 O 주셨다. Senhor Jesus, ele acabou com todos os pecados através do sangue dele. 그걸 믿는 사람이 구원받는다. Então, quem crê nisso pode receber a salvação. 그걸 여러분 그거 믿으세요? Então, vocês creem nisso? 믿으세요? Vocês creem nisso? 우리가 선한 일을 해서 우리가 율법을 지켜서 천국 갈 수는 없어요. Então, não tem como eu fazer a boa obra para poder ir para o céu. 우리는 이미 간음죄 짓고 많은 죄를 짓고 이 여자처럼 지옥 갈 운명이었습니다. Todos nós já cometemos muito do pecado, nós estávamos no destino de ser levado ao inferno. 그런데 예수님이 이 여자의 죄를 대신 뒤집어 쓰셨잖아요. Mas o Senhor Jesus, ele se encarregou do pecado desta mulher por ela. 그리고 이제 너는 죄 없다. É por isso que o Senhor Jesus disse que ela não tem mais pecado. 예수님이 이 여자에게 뭐라 O 그러냐면 que o Senhor Jesus disse? 나도 네 죄를 정치 않는다. 그러니까 Diz- 나도 너에게 죄가 있다라고 말하지 않겠다. Então o Senhor Jesus disse: eu também não te condeno. Quer dizer que o Senhor Jesus também não quer dizer que ela tenha o pecado. 여러분 이 예수님의 말을 들은 여자가 얼마나 기뻤을까요? Como esta mulher que ouviu essas palavras do Senhor Jesus, ela deve ter sentido tão feliz. 나도 네 죄를 묻지 않겠다는 거예요. Então o Senhor Jesus disse que eu também não irei perguntar, não irei questionar o seu pecado. 내 죄가 사해졌구나. Tá, os meus pecados foram lavados. 얼마나 감사했을까요? Então como é o grande agradecimento. 우리가 바로 그 은혜를 입은 겁니다. Então nós recebemos essa graça. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4. Romanos capítulo 4, versículo 25. Versículo 25. Vamos ler todos juntos. 1, 2. O qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. 예수님은 우리 죄 때문에 십자가에 내어줌이 되셨습니다. Então o Senhor Jesus, ele, por causa de nossos pecados, ele foi entregue para a cruz. 그리고 예수님은 다시 살아나셨어요. E assim o Senhor Jesus, ele ressuscitou. 왜냐? 이제 너희는 죄 없다. Por quê? Para nos dizer: você não tem mais pecado. 너희는 죄 없을 뿐 아니라 의롭다 그랬어요. 의롭다. Vocês já não têm mais o pecado e ainda mais vocês são justos. 의롭다라는 건요. 모든 율법을 다 지킨 것처럼 봐주시겠다는 거예요. Ser justo quer dizer que o Senhor, ele considera como você tenha cumprido toda a lei. 그래서 구원받은 사람을 산토스라고 합니다. 산토. É por isso que nós chamamos as pessoas que receberam a salvação de santo. 여러분 산토라는 말은 아무나에게 쓰는 말이 아니잖아요. Essa palavra santo nós não usamos para qualquer pessoa. 아주 거룩한 사람에게 산토라 그러잖아요. Nós chamamos santo as pessoas que são excelentes. 근데 성경에서는 구원받은 사람을 산토라고 돼 있어요. Mas a Bíblia diz que santo é quem recebeu a salvação. 우리가 죄가 하나도 없는 아주 의인처럼 하나님이 우리를 봐주시는 거예요. Então quer dizer que o Senhor, ele está nos vendo como verdadeiros justos que não têm pecado algum. 여기 있는 분들을 산토스라고 해요. Então as pessoas que estão aqui presentes hoje são santos. 여기 상파울로 옆에 산토스 항이 아니라 거룩한 성도들입니다. Então não é a cidade que tem em São Paulo santos, quer dizer que somos nós que recebemos a salvação. 우리는 예수님의 피로 거룩하게 됐어요. Então quer dizer que nós, pelo sangue do Senhor Jesus, fomos purificados. 이 큰 은혜를 우리는 받았습니다. Quer dizer que nós conseguimos receber uma grande graça. 그러면 이제 예수님이 마지막으로 한 가지 부탁하신 게 있어요. Existe 여자에게. mais uma coisa que o Senhor Jesus, ele pediu para essa mulher. 뭘까요? O que ele pediu? 다시는 죄를 짓지 마라. Então disse: vai, não peques mais. 다시는 죄를 짓지 마라. Então disse para não pecar mais. 물론 우리는 아직 육체를 가지고 있기 때문에 구원받은 사람도 살다가 실수로 죄를 지을 수 있어요. Então nós ainda temos essa carne, então pode ser que nós, que recebemos a salvação, acidentalmente pequemos. 여기서 예수님이 다시 죄를 짓지 말라는 건 고의적으로 일부러
죄를 즐기면서 살지 말라는 거예요. O que o Senhor Jesus ele está dizendo aqui para nós não pecarmos é o pecado proposital, o pecado para você se sentir pela sua própria vontade. 고의적으로 죄를 즐기면서 살지 말라는 거예요. Então não é para você viver pecando, se alegrando do pecado. 우리가 구원받기 전에는 죄를 즐기며 살았습니다. Antes de recebermos a salvação, nós vivíamos nos desfrutando do pecado. 아, 어디 술 먹는 데 있으면 막 찾아가는 거예요. Então se tem algum lugar para beber, então você vai atrás. 야, 어디 막 즐거운 파티가 있으면 막 찾아가는 거예요. Se tem uma festa alegre, você vai atrás. 가서 술 마시고 Você vai e bebe. 담배 피고 Você fuma. 막 마약도 하고 Você usa drogas. 막 여자들과 즐기고 Você se diverte com outras mulheres. 많은 죄를 지으며 살잖아요. Então quer dizer que vai vivendo pecando diversos. 그땐 정말 죄를 즐겼어요. Então naquele tempo vivíamos desfrutando do 근데 pecado. 구원받은 이후에도 그렇게 할 수 있어요? Mas após receber a salvação, é possível fazer isso? 정말 구원받았다면 그렇게 할 수 Se 없습니다. você realmente recebeu a salvação, isso não é possível. 예수님이 내 죄 때문에 죽으셨는데, Quer dizer que o Senhor Jesus ele morreu por causa de nossos pecados. 내 죄 때문에 예수님이 죽었는데 그 죄를 또 지어요? O Senhor Jesus ele morreu por causa do meu pecado. Será que eu vou ver pecando por causa disso? 한 가지 물어보겠습니다. Eu vou perguntar mais uma vez para 이 vocês. 여자가 또 간음죄를 지었을까요? Será que essa mulher ela deve ter pecado esse pecado de adultério mais uma vez? 이 여자가 또 간음죄를 지었을까요? Será que essa mulher ela cometeu o pecado de adultério mais uma vez? 다시는 짓지 않았을까요? Ela jamais pecou. 그리고 오히려 이 여자는 예수님처럼 살고자 했을 거예요. E pelo contrário, essa mulher ela deve ter tentado viver como o Senhor Jesus. 그리고 예수님의 은혜를 자기가 받았으니까 그 예수님의 은혜를 다른 사람들에게 전하는 삶을 살았을 겁니다. E essa mulher já que recebeu essa graça do Senhor Jesus, com certeza deve ter vivido a vida de anunciar essa graça. 이 여자가 정말 이 예수님의 사랑을 깨달았다면 이 여자의 삶은 완전히 바뀌었을 거예요. Se essa mulher verdadeiramente compreendeu essa graça do Senhor, a vida dela deve ter mudado por completo. 여러분, 구원받은 사람은 죄와 멀어져야 됩니다. Uma pessoa que recebeu a salvação precisa se afastar do pecado. 하나님이 레위기서 11장 45절에 이렇게 말씀하셔요. Então, em Levítico capítulo 11, versículo 45, o Senhor Jesus, o Senhor Deus, ele disse: 나는 너희의 하나님이다. Eu sou o vosso Deus. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. Já que eu sou santo, vós também sereis santos. 내가 거룩하니까 너희도 거룩하라. Já que eu sou santo, vós também há de ser santos. 마지막으로 한 구절 Vamos 찾아보겠습니다. procurar mais uma palavra por fim. 고린도후서 6장. Vamos procurar 2 Coríntios capítulo 6. 고린도후서 6장입니다. 2 Coríntios capítulo 6. (17절) (18절을) 같이 읽겠습니다. Versículo 17 e 18, vamos ler todos juntos. 1, 2. Pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. 너희는 저희 중에서 너희는 구원받은 너희들은 구원받지 못한 사람들에서 따로 있으라 그랬어요. Então aqui o Senhor Jesus ele está dizendo para você sair do meio dele, apartar dessas pessoas que não receberam a salvação. 구원 안 받고 죄를 즐기며 살아가는 사람들처럼 살지 말라는 거예요. Não é para viver como as pessoas que não receberam a salvação, que vivem desfrutando desse pecado. 그들하고 구별돼서 다르게 살아가야 된다고 Tem que viver 말씀하십니다. separado, diferenciado dessas pessoas. 물론 그들 속에서 살아야 전도할 수 있지만 그들하고 똑같이 살면 안 됩니다. Com certeza você vive convivendo com eles porque precisa pregar o evangelho para eles, mas você não pode viver como eles. 그러니까 분리될 순 없지만 구별돼서 살아가야 돼요. Você não tem como se separar deles, mas você tem como se diferenciar. 똑같이 같은 직장에서 일하면서 같은 학교에서 공부하면서 똑같이 살아가지만 뭔가 달라야 돼요. Todos trabalham na mesma empresa, todos podem estar estudando na mesma escola, mas você precisa ter uma vida diferenciada. 왜냐하면 그들의 아버지는 마귀예요. Porque o pai deles é o diabo. 우리의 아버지는 하나님이십니다. O nosso pai é Deus. 18절에 너희에게 아버지가 되고 하나님이 우리의 아버지가 되고 우리는 하나님의 자녀입니다. Versículo 18. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas. 구원받은 사람은 이제 죄인이 아니에요. Quem recebeu a salvação não é mais pecador. 하나님의 자녀가 됐어요. Ele é filho do Senhor Deus. 하나님의 자녀이기 때문에 우리는 하나님의 말씀에 순종하며 살아야 됩니다. Por ser filho do Senhor Deus, precisa viver obedecendo a palavra de Deus. 그리고
죄와 싸워야 돼요. E assim precisa lutar contra o pecado. 여러분 죄 지어서는 안 됩니다. Vocês não devem pecar. 아 이제 뭐 예수님이 내 죄 다 없애 주셨으니까 뭐 마음껏 죄 짓고 살아도 지옥 안 가겠네. Ah, agora que o Senhor Jesus acabou com meus pecados, eu posso viver pecando que eu não vou para o inferno. 어떻게 그런 생각을 할 수 있어요? Como é que vocês podem pensar uma coisa dessa? 예수님이 나 때문에 죽으셨는데. O Senhor Jesus, ele morreu por mim. 점점 하나님처럼 거룩하게 바뀌어야 됩니다. Quer dizer, cada momento mais nós precisamos nos santificar como o Senhor Deus. 여러분 혹시 내가 구원받은 이후에도 버리지 못하고 있는 죄가 있어요? Então, existe algum pecado que está dentro de mim que eu não tenha abandonado ainda? 버려야 됩니다. Vocês precisam largar. 술 마시는 분은 끊어야 돼요. Pessoas que bebem precisam parar com isso. 담배 피는 분은 끊어야 됩니다. Pessoas que fumam também precisam cortar. 왜냐하면 우리 몸 안에 주님이 계셔요. Porque dentro do nosso corpo está o Senhor. 성경에 보면 구원받은 그리스도인의 몸이 하나님의 성전이라 Se 그랬어요. olharmos na Bíblia, disse que o corpo do cristão é o templo do Senhor Deus. 이 안에 주님이 계신데 여기다가 막 알코올을 쏟아 부어요? Então, o Senhor ele está dentro de mim, mas eu vou jogando álcool para dentro? 막 담배 연기를 막 집어넣어요? Eu vou colocar essa fumaça do cigarro? 마약을 집어넣어요? Eu vou colocar essas drogas? 안 됩니다. Não tem como. 이 몸을 건강하게 지켜야 Então, 돼요. eu preciso deixar esse corpo saudável. 그래서요. 여러분 몸에 안 좋은 걸 너무 많이 먹는 것도 합당치 않습니다. E também não é correto você comer coisas que não fazem bem para a saúde. 특히 제가 브라질 와서 보니까 두 가지를 많이 드셔. Eu vim no Brasil e vi que as pessoas elas comem dois tipos de coisas, bastante. 하나는 설탕, Um é açúcar 하나는 소금. e o outro é sal. 브라질 음식은요 짜거나 달거나 Comida no Brasil tipicamente é muito doce ou é muito salgada. 그게 물론 이제 문화지만 건강을 위해서는요 설탕을 조금만 드셔야 돼요. Com certeza isso é algo cultural, mas realmente nós precisamos moderar, seja no sal, seja no açúcar. 소금도 조금만 드셔야 됩니다. Precisa diminuir. 우리 커피 많이 드시잖아요. 커피. Então, nós tomamos muito café. 저도 처음에는 한국에서 설탕을 많이 넣어서 먹었어요. Então, na primeira vez na Coreia também, quando eu tomava café, eu colocava muito 근데 açúcar. 지금은 그 설탕을 아예 안 넣고 많이 마십니다. Então, mas agora eu tomo bastante sem colocar açúcar. 예, 그렇게 드세요. Então, tomem dessa maneira. 소금도요. 조금만 넣어요. 조금만. Até sal pouco, coloquem pouco. 아우 맛없어 싱거워. Falar, ah, não tem sabor nenhum. 그게 좋아요. Isso é bom. 왜냐하면 이제 이 몸은 내 게 아니에요. Porque esse corpo não é meu. 주님 거예요. Esse corpo é do Senhor. 아프면 하나님 일을 못 해요. Então, se eu estou doente, eu não tenho como fazer a vontade do Senhor Deus. 아프면 교회도 못 나와요. Se eu estou doente, não tem como vir para a igreja. 아프면 전도도 못 해요. Se eu estiver doente, não tem como pregar a 아프면 palavra. 하나님을 섬기지도 Se 못해요. eu estiver doente, não tem como servir o Senhor Deus. 아니 내가 구원받고 할 일이 많은데 아프면 안 된다니까요. Ao receber a salvação, tem muitas coisas para que eu necessite fazer, mas se eu estiver doente, não tem como. 그래서 운동도 하시고 비타민을 드셔야 돼요. 비타민 C, 비타민 C 그걸 드셔야 돼요. Então, vocês precisam fazer exercício físico e vocês precisam tomar vitamina C. 건강을 관리해야 됩니다. Então é necessário cuidar da saúde. 그래야 우리가 주님의 복음을 위해서 살 수 있어요. Então assim nós podemos viver pelo evangelho. 아 그리고 지난주에 이렇게 잠깐 기도하고 잠깐 광고 하나 드리겠습니다. Eu irei orar e depois nós iremos ter o tempo do anúncio. 기도하시겠습니다. Então vamos orar. 하나님 아버지 감사합니다. Senhor Deus Pai, nós agradecemos. 오늘 또 간음 중에 잡힌 여인에 대해서 배웠습니다. Então hoje nós aprendemos sobre a mulher que foi flagrada em adultério. 우리가 이 여자처럼 죄를 짓고 지옥 갈 수밖에 없는 운명이었습니다. Então nós éramos como essa mulher que estávamos numa condição de irmos para a condenação eterna. 거기서 구원받은 이 은혜가 얼마나 큰지 기억하며 살게 해 주시옵소서. Mas que o Senhor Deus possa permitir para que nós possamos saber quão preciosa é essa sua graça. 하나님의 은혜를 더욱 체험하며 또 하나님의 은혜를 전하며 살게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos compreender qual é essa graça do Senhor Deus, que possamos entender e possamos pregar para as outras pessoas. 다시는 죄를 짓지 말라는 그 주님의 말씀처럼 죄와 구별되어 살 수 있도록 Que o Senhor Deus 도와주시옵소서. permita para que nós possamos viver diferenciados, para que nós não pequemos mais.
이 하나님의 말씀을 전하는 삶을 살게 해 주시옵소서. Que o Senhor Deus permita para que nós possamos viver uma vida de pregarmos esse seu evangelho. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo. 아멘. Amém.